Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, que Deus esteja tendo misericórdia de você e de sua família neste momento difícil que temos vivido na história do mundo. Mas eu também espero de maneira bem especial que, assim como instei lá no primeiro vídeo, que você tenha dedicado tempo durante esse período para conseguir compreender melhor a vontade de Deus através da sua palavra, tenha dedicado tempo na comunhão com o Senhor para entender qual é a vontade dele e adequar a nossa vida, a sua vida, à vontade do nosso Senhor. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, clique aí, se inscreva e também ative o sininho para receber todas as notificações. Tem muita coisa boa nesse canal, Apocalipse Oficial. Eu aconselho você realmente a ficar aí de olho e não perder nenhuma notificação daquilo que está sendo publicado. Para você que está chegando agora, nós estamos publicando aqui uma série de vídeos baseados no livro O Grande Conflito, da profeta de Deus Ellen White. E estamos aqui tentando então tirar algumas lições espirituais para a nossa vida. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do capítulo 2 desse livro, que tem por título O Valor dos Mártires. Para isso eu gostaria de ler com vocês um texto da Bíblia que está em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Bastante atenção para esse texto. Diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Forte esse texto, né? Todos, não é alguns, todos. Quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqueles que querem seguir a vontade de Jesus, que querem seguir a vontade de Deus revelada em sua palavra, a palavra do Senhor, o profeta Paulo, inspirado por Deus, disse que eles serão perseguidos. Quando Cristo, então, deu a sua profecia ali no Monte das Oliveiras para os discípulos, onde ele tratava então dos sinais referentes à sua volta, Jesus ali então tratou da destruição de Jerusalém, como nós falamos lá no primeiro vídeo, mas ele também demonstrou para os discípulos que dos sinais que ocorreriam até a tua volta, até a sua volta. E nesse momento então Cristo deixou bem claro que aqueles que estivessem vivendo sob a palavra de Deus, ou seja, tentando buscar fazer a vontade dele através da sua palavra, seriam perseguidos. Então ali Jesus deixou muito claro, ele deixou explícito que não haveria tranquilidade para os cristãos, porque nós estamos em meio de uma guerra. Isso aconteceu literalmente. Por exemplo, a perseguição já começou ali sob o governo de Nero, basicamente quando Paulo, por volta da época do martírio de Paulo, e continuou pelos séculos seguintes. E vem acontecendo de forma mais acentuada ou menos acentuada até os dias de hoje. Os poderes da terra e do inferno, então, já desde lá do início do cristianismo, se voltaram contra os fiéis seguidores de Cristo. O que acontece é que os cristãos naquela época, eles estavam sendo falsamente acusados de crimes hediondos. Eles foram forçados a procurar esconderijo nos lugares mais desolados da terra. Então, muitos deles ali viveram em cavernas, viveram em locais realmente muito afastados. E nós vamos tratar disso também nos próximos vídeos. Mas eles se mantiveram fiéis. É interessante que eles eram perseguidos, mas como eles estavam com certeza daquilo que eles criam, eles estavam ali firmados na palavra de Deus, mesmo as maiores perseguições simplesmente não os abatiam. Eles se regozijavam, inclusive, de estar sofrendo por causa de Cristo. E o que acontece com tudo isso? Satanás estava perdendo terreno. Ellen White, então, no livro O Grande Conflito, sim, na página 42, diz assim, olha, citando Apologia de Tertuliano no parágrafo 50, ela diz assim, olha, quanto mais somos ceifados por vós, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Então, quanto mais os cristãos eram perseguidos e mortos, mais cristãos apareciam. Era como realmente se o sangue deles caindo na terra produzia mais cristãos. É exatamente isso. Então, Satanás, o que ele fez? Mudou sua estratégia. Veja, avançando nessa mesma página, na página 42, Ellen White diz que cessou a perseguição. Parou. E em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana.
Olha, irmãos, quando Satanás não consegue o que ele quer de uma forma, ele muda a sua estratégia e passa a atuar de outra forma. Ele estava matando os cristãos, estava dando resultado? Pelo contrário. Quanto mais ele matava os cristãos, mais os cristãos apareciam. Era como semente, diz aqui Tertuliano, a apologia de Tertuliano, citada por Ellen White. Então o que ele fez? Mudou a estratégia. Agora ele parou de perseguir e o que ele fez agora? Começou a seduzir os cristãos através de uma temporal e honras, prosperidade temporal e honra mundana. Então, o que aconteceu? Satanás começou a obter dos cristãos pequeninas concessões. Pequenas concessões. Né? Então, ele introduzia uma falsa doutrina aqui, fazia com que os cristãos cedessem em um ponto aqui e outro ponto ali, e ele foi ganhando terreno. A maioria, então, decidiu baixar a norma da palavra de Deus. E formou-se, então, o que nós conhecemos, a união entre o cristianismo e o paganismo. A igreja, nesse momento, perdeu a sua pureza inicial. Perdeu aquela fé que eles tinham pura, que tinham recebido de Jesus Cristo e tinham recebido dos seus apóstolos. A Escritura, nesse momento, deixou de ser a norma da fé. E é interessante porque a Bíblia diz que, até em Mateus 10:34, né, que Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Essa expressão às vezes parece nos causar algum espanto. Peraí, mas o Evangelho não é de paz? Por que Jesus falou que não veio trazer paz, veio trazer espada? Queridos, o Evangelho é de paz, ele traz boas novas. Aqueles que se acham sujeitos à vontade de Deus têm paz com Deus. Mas como esse mundo ele é dominado por Satanás, o que acontece? A espada é inevitável. A espada é inevitável. Então não dá para um cristão viver nesse mundo de forma tranquila, como se ele estivesse passeando, como se ele estivesse vivendo como se nada estivesse acontecendo. Não. A palavra de Deus, o Evangelho, desnuda os nossos maus hábitos. E há sim uma rebelião contra a nossa natureza carnal. Agora presta atenção nessa citação, na página 48. Ela é muito forte. E é aqui que eu quero efetivamente pausar para a nossa meditação. Presta bem atenção. Ela faz uma pergunta. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Hoje no mundo você sofre perseguição como cristão? Não, basicamente não. Nem eu. Exceção de alguns países aí que o evangelho realmente é bem difícil, né? O sistema político dos países é bem rígido, os cristãos são perseguidos. Mas na sua forma geral, não. Ela diz, por que a perseguição então parece adormecida, adormentada? Presta bem atenção, irmãos. Ela diz assim, ó, a única, não existe outra, tá? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo. Uau! Que tremendo isso. E, portanto, não suscita mais oposição. Irmãos, realmente ler isso aqui e não ficar impressionado, ouvir isso aqui e não sentir uma tristeza profunda no coração por ser cristão, eu não sei o que dizer. É simplesmente não estarmos com o nosso foco onde deveríamos estar. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. A religião de hoje não é igual. Ela diz, é unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas. Nós tratamos disso no primeiro vídeo. Por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente, tão popular hoje no mundo. Então por quê? Porque nós estamos, irmãos, eu, você, cristãos, estamos tendo um espírito de transigência com o pecado, porque as palavras, as grandes verdades da palavra de Deus têm sido consideradas de forma indiferente. Ela diz, é por isso, por haver tão pouca piedade na igreja, que o cristianismo é hoje popular no mundo. E olha essa última frase. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Haja um reavivamento e poder, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Uau!
se nós formos como os apóstolos, se nós formos como Cristo, se nós efetivamente vivemos um cristianismo vital, tivermos poder do Espírito Santo, ela diz que a opressão reviverá, as fogueiras se reacenderão. E aí eu pergunto para você, líder de igreja, meu amigo que está ouvindo esse vídeo nesse momento, será que nós como igreja hoje precisamos de números? Precisamos de um cristianismo popular? É disso que precisamos? Precisamos de um cristianismo que seja aceito pela maioria? São reflexões. Ou será que nós precisamos da verdadeira piedade, como ela diz aqui, que assinalou a vida dos primeiros cristãos? Será que nós precisamos de números, batismos, igrejas lotadas, ou de um verdadeiro cristianismo? Ou da verdadeira piedade que assinalou a vida daqueles apóstolos, a vida daqueles cristãos que morriam pela fé? O problema, irmãos, sabe qual é? É que se nós tivermos essa piedade, se nós vivemos um cristianismo puro e simples como temos que viver, a nossa religião não será bem aceita. Talvez nossas igrejas terão poucos membros. Talvez os nossos cultos terão que ser transferidos para os lares, porque as nossas igrejas não ficarão mais lotadas. E aí o que nós queremos? Queremos isso? Essa reflexão. Eu temo, irmãos, que hoje nós estejamos vivendo, revivendo, melhor dizendo, a história do passado, onde baixamos a norma sorrateiramente, os nossos princípios têm sido colocados de lado, temos concedido, aberto concessões com coisas que não aconteciam no passado. E se você é mais velho de igreja, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não sou tão velho de igreja assim, e eu já percebo isso, que muitas das coisas que não eram aceitas no passado são aceitas hoje de forma tranquila. Não parecem assim ser tão ruins. Parece que a gente está relativizando a palavra de Deus. Por quê? Para termos mais membros? Para que o nosso cristianismo seja mais popular? Para que o adventismo seja melhor digerido? Será que é isso que nós precisamos, irmãos? Eu creio que não. Deus, irmãos, não pede para que eu e você reformemos a igreja. Não é isso. Ele não pede que eu e você façamos uma reforma na igreja de forma a mudar as coisas que estão erradas. Não. O que Deus pede de mim e de você hoje, o que Deus pede de mim e de você nesse momento que você está assistindo esse vídeo, é que haja um reavivamento espiritual na sua vida. Deus não te chama para dizer o que está certo ou o que está errado na igreja. Deus pede que o reavivamento comece por você. A partir do momento que o reavivamento começa na sua vida, as pessoas em volta vão perceber. E as pessoas serão inspiradas também a buscar esse mesmo poder que você está buscando, que é o poder do Espírito Santo. Irmãos, Deus não quer multidões. Jesus disse que Ele quer verdadeiros adoradores. Não apenas membros que com o passar do tempo se conformam com a norma do mundo. Deus quer hoje, e Ele chama eu e você para sermos verdadeiros adoradores. Agora não se esqueça, não se esqueça. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, é melhor ser perseguido, mas estar firme ao lado de Deus e com a coroa mantida sob segurança para gozarmos dela rapidamente nas mansões celestiais, assim quando Cristo voltar, do que baixarmos a norma e perdermos a nossa coroa. Que Deus te abençoe, que Ele continue conduzindo a sua vida e que aquilo que está em desarmonia com a palavra possa ser desnudado diante dos nossos olhos. E nunca, irmãos, baixemos a norma da palavra de Deus, mas sempre nos mantenhamos firmes. E eu desejo que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos em breve. Que Deus lhe abençoe.